Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram então folhas de figueira e fizeram para si vestimentas. Veja que Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, criados à imagem de Deus. Eles foram colocados num ambiente perfeito. Adão e Eva, mesmo assim, se tornaram transgressores. De que forma ocorreu uma transformação tão radical na vida daquele casal e de todo o planeta Terra? Terrível decisão tomou Adão e Eva, criados perfeitos, à imagem de Deus, colocados num jardim perfeito, se tornam transgressores e traz assim uma transformação muito radical a todo o planeta Terra. Portanto, se Deus criou um mundo perfeito, de que modo que pôde aparecer esse tal pecado? Por que apareceu o pecado? Porventura, muitos perguntam ou questionam, é Deus também o Criador, o autor do pecado? Muitos dizem, não, Deus é responsável. Muitos culpam a Deus. Eu pergunto para você, meu querido irmão, que é cristão, confia em Deus. É Deus o Criador, autor do pecado? Se ele criou todas as coisas, alguns dizem, ele criou tudo, então ele criou o pecado. Bem, o que a Escritura fala sobre Deus? Como que você confia em Deus? E a Escritura salienta que Deus é santo por natureza. Isaías 6 nos fala isso. E que nele não existe nenhuma injustiça. A Bíblia ainda diz mais que as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Deus é justo e reto. Diz Deuteronômio 32:4. E a Escritura ainda afirma bem assim, longe de Deus o praticar o mal, longe de Deus o praticar a perversidade, e longe de Deus o Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta, diz Tiago 1, verso 13. Deus odeia o pecado, diz Salmos 5, Salmos 11. A criação original de Deus era muito boa. Ele criou tudo e viu que era muito bom. Portanto, não havia maldade, não havia nenhum resquício de injustiça e de pecado. Portanto, longe de Deus está ele, a autoria do pecado. Nunca esteve no coração de Deus criar o ser humano e também criar o mal ou o pecado longe de Deus. Ele é o autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Portanto, houve o pecado, ocorreu o pecado, e se ocorreu o pecado, precisava de um Salvador. E então ele é o autor dessa salvação. Portanto, nós que cremos em Jesus Cristo, cremos então que ele não é, Deus não é, o Espírito Santo não é o autor do pecado. Nunca passou na mente da divindade criar o pecado. Não tentemos acusar a Deus de
que ele é responsável pelo pecado. Deus é amor, é justiça, é fidelidade, é retidão. Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado. Claro, ele é Deus. Portanto, bastaria que ele criasse um planeta, um universo de robôs programados, que então somente pudesse fazer aquilo que estivesse programado. Deus poderia programar cada ser para que fizesse exatamente como ele queria. Mas o amor de Deus demanda que as suas criaturas tivessem o direito de responder livremente ao seu amor. Se ele cria robôs, o ser humano não responderia livremente. Mas não, o caráter de Deus é justo, é amor, e só há justiça, só há amor na liberdade. Portanto, ele deixou o ser humano responder livremente. E tal resposta de livremente, de liberdade, de escolha, só é possível quando o ser humano tem a oportunidade, tem a liberdade de escolher o que ele quer. Ao prover a sua criação com esse tipo de liberdade, Deus correu sim o risco de que algumas de suas criaturas se voltassem contra ele. Desgraçadamente, Lúcifer, um ser muitíssimo exaltado, um ser angélico, no mundo angélico, tornou-se orgulhoso, insatisfeito com a posição que ocupava no governo de Deus e começou a cobiçar o lugar do próprio Deus. Numa tentativa para assumir o controle do universo, esse anjo, que depois se torna um anjo caído, ele semeou o descontentamento entre os seus companheiros celestiais e chegou a obter a simpatia de 1/3 ou a terça parte dos anjos celestiais. E o conflito então celestial daí resultou no que Lúcifer fez com o casal aqui na Terra. Sim, a rebelião de Lúcifer, desse anjo no céu, ao conquistar a simpatia de 1/3 ou a terça parte dos anjos celestiais, o ódio da divindade por expulsá-lo, agora então ele volta o seu ódio contra o ser humano. E assim ele foi expulso do céu, do paraíso, e se volta contra Adão e Eva, levando-os a cair também. Os anjos celestiais não eram robôs. Os seres celestiais não foram criados robôs. Eles tinham também o direito, a oportunidade de escolher. Adão e Eva não foram criados robôs. Eles tinham também o direito, a liberdade de escolher. Lúcifer escolheu. A terça parte dos anjos celestiais escolheram. Os demais anjos também escolheram. Uns escolheram ficar ao lado de Deus. Outros escolheram ficar ao lado do anjo rebelde. Adão e Eva também escolheram ficar do lado do anjo rebelde. Infelizmente, Deus não criou o mal. Ele deu liberdade de escolha às suas criaturas. Assim, Deus estava correndo o risco de que alguma criatura se voltasse contra ele. Ele correu o risco. Ele é amor, disposto a correr o risco. Ele é justiça, é liberdade, portanto, estava disposto a correr o risco. E assim, anjos caíram,
ser humano também caiu. Hoje eu e você temos também a oportunidade de escolher. Deus, ao nos criar, ao nos dar a oportunidade de ser gerado no ventre de nossa mãe, Ele também está correndo o risco. Cada mãe grávida com um filho sendo gerado no seu ventre é uma criatura de Deus, a qual Deus também está colhendo, ou melhor, correndo o risco de tê-lo arrebatado pela mão do inimigo. Mas Deus, Ele é amor. Ele está disposto a nos amar. Ele, não tendo sido detido em seus maus propósitos, isto é, Lúcifer, ele teve que enfrentar a expulsão do céu. Satanás, então, ele tomou a decisão de instigar outros na rebelião contra o governo de Deus. E a sua atenção foi desviada, então, para a recém-criada raça humana, Adão e Eva. Casal criado recentemente. E agora, de que forma ele poderia levar esse casal à rebelião contra Deus? Eles viviam num mundo perfeito, assim como Lúcifer vivia num mundo perfeito. Nesse mundo perfeito que Adão e Eva foram colocados, todas as suas necessidades eram supridas pelo Criador. Os céus também, todas as necessidades deles eram supridas. Então, de que forma que esse casal poderia sentir-se descontente, desconfiar daquele que era a fonte de toda a felicidade? De que forma? E o registro do primeiro pecado provê a resposta para isto. Em seu assalto ao primeiro casal, aos primeiros humanos, Satanás decidiu apanhá-los com a defesa. Ele tentou ou decidiu apanhá-los em suas defesas. Talvez armou uma cilada, talvez não, ele armou uma cilada, um momento oportuno, um momento em que Eva estava sozinha, estava separada do seu marido. Ora, não podia Eva andar um pouquinho longe de Adão e Eva, ou melhor, de seu marido Adão? Ela não poderia sair um pouquinho do lado dele? Então, Lúcifer, olhando, prevendo essa oportunidade, quando Eva se afasta um pouco do seu marido, ele se aproxima de Eva. Quando essa se achava nas proximidades daquela árvore da ciência do bem e do mal, Satanás, disfarçado de uma serpente, questionou-a com relação à proibição divina relativa ao comer do fruto daquela árvore. Eva, olha que árvore, olha que fruto. Quando Eva afirmou o que Deus dissera, que eles morreriam no dia em que eles comessem daquele fruto, Satanás, então, ele desafia a proibição divina, dizendo: "Ah, Eva, certamente não morrerás." Quando ele disse isto, ele despertou a curiosidade da mulher, sugerindo que Deus estava tentando privá-la de uma nova e extraordinária experiência. Eva, você não vai morrer. Ué, será se Deus está me privando de algo? Oh, Eva, você não vai morrer. Você vai ter uma experiência extraordinária. Você vai ser igual a Deus, conhecedor ou conhecedora do bem e do mal. Imediatamente, então, surgiram dúvidas quanto à lisura do caráter de Deus. Mas por que Deus está fazendo isso? Olha, então Eva tornou-se enfatuada
com as grandes possibilidades de comer daquele fruto e ficar como Deus. Olha que bom é ser como Deus. Que maravilha, eu vou ser como Deus. Ela foi tentada a ser como Deus. Então a tentação começou a funcionar arrasadoramente na mente santificada de Eva. Porque eles eram santos, nunca tinham ouvido falar no mal, no pecado. Ou seja, nunca tinham praticado. Tinham ouvido falar, olha, aquela árvore ali, ó, não coma porque você vai morrer. Então, tinha ouvido falar que poderia ocorrer a morte ou a transgressão, mas eles tinham a mente santificada. A crença na palavra de Deus converteu-se naquele momento em descrença. Deixou de crer em Deus para crer em Satanás. Duvidou de Deus para crer em Satanás. Repentinamente ela começou a imaginar que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, aquela fruta linda, aquela árvore linda, aquele paladar, aquele cheiro. Não, eu acho que a serpente tem razão. Então, descontente com a sua posição, cedeu-se então à tentação de Satanás. Cedeu-se à tentação de se tornar igual a Deus. Quantos hoje, meus queridos, têm cedido à tentação? Eu quero ser famoso, eu quero ser importante, eu quero ser bem visto, eu quero ser bonito, eu quero ter dinheiro, eu quero ter riqueza, eu quero ter prosperidade, eu quero ser um político honrado, famoso, não sei. Eu quero ser igual a Deus, eu quero ser um Deus. A Eva, quando teve esse sentimento de ser igual a Deus, ela tomou do fruto e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Que tristeza! Confiando nos seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva, nesse momento, estava rompendo a sua dependência de Deus. Ela estava decaindo da sua elevada posição e mergulhando na tragédia do pecado. Muitos, ao quererem ser como Deus, ou semelhante a um Deus, ou poderosos, se afastam da palavra de Deus, desconfiam da palavra de Deus, deixam da dependência de Deus, de ser dependente de Deus, e vai para a ruína, para o pecado. Desconfiar de Deus, desconfiar da palavra de Deus, descrer da palavra de Deus, é um risco terrível. A queda da raça humana, portanto, quer em a sua primeira experiência, quer em todas as outras oportunidades subsequentes, foi caracterizado pela queda da fé em Deus e em sua palavra. Ah, meus queridos, Adão e Eva caíram, sim. Eu e você também caímos. Constantemente caímos. Sabe por que caímos? Quebra da fé na palavra de Deus. Quando desconfiamos da palavra de Deus, caímos. Quando não cremos naquilo que Deus disse, caímos. Sim, meus queridos, repito, qualquer experiência que caracterize a desconfiança na palavra de Deus, foi para Adão e Eva, é para mim e para você, foi para todos os seres humanos e será. Qualquer desconfiança na palavra de Deus é quebra de fé. E quando quebramos a fé, desconfiamos da palavra de Deus, pecamos, caímos. E essa descrença vai conduzir à desobediência,
resultando num relacionamento rompido e finalmente na separação entre Deus e o homem. Queremos ser independentes de Deus. Queremos confiar em nós mesmos. Quebramos a confiança ou desconfiamos da palavra de Deus. Todos temos em mãos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E quando desconfiamos da palavra de Deus, dizendo, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui foi escrito para o Velho Testamento, isso aqui foi abolido, isso aqui foi... E quando nós começamos a desconfiar, criar as nossas próprias ideias, as nossas próprias interpretações, desconfiamos da palavra de Deus, é pecado, é rompimento de um relacionamento íntimo com Deus. E as consequências da desconfiança de Eva e depois de Adão na palavra de Deus trouxeram consequências imediatas e também a longo prazo. Que consequências terríveis trouxeram o pecado, né? Que experiência terrível que afetou a natureza humana. E eu pergunto nesta manhã para mim e para você, qual é a perspectiva de eliminar o pecado e melhorar a natureza humana? Há perspectiva para isso? Para eliminar o pecado? Para melhorar a minha natureza, a sua, essa natureza humana? Falando nas consequências, as primeiras consequências do pecado foi a alteração da natureza humana. E essa alteração da natureza humana afetou o relacionamento interpessoal, tanto do homem com o homem, do homem para com Deus. Foi ou não foi? A experiência nova que Eva adquiriu, a experiência extasiante que Eva e Adão adquiriram, abriram os olhos deles e perceberam que estava mal na foto. Sentiram que estavam nus, se envergonharam um do outro. Olha que consequência terrível. Eles nunca tinham tido vergonha. E agora estavam com vergonha um do outro, de Gênesis 3:7. Olharam para si, estamos nus. Que coisa! A glória de Deus se foi deles. A glória de Deus os cobria. Perceberam que estavam nus. Em vez de se tornarem iguais a Deus, conforme foi a promessa da serpente, tornaram temerosos. Tentaram se esconder. Correram e foram buscar folhas de figueira, diz a palavra de Deus, para cobrir a sua nudez. O pecado é como uma nudez. Você já tentou sair nu na rua? Você que tem o bom senso? É vergonhoso, não é? Pois é. O pecado é assim. É como uma nudez. É vergonhoso. Mas muitas vezes, como não sentimos o peso do pecado, não temos vergonha de praticar o pecado. Mas quando temos consciência do pecado, nos envergonhamos. E a primeira consequência, então, foi a alteração da natureza humana. Veja bem, quando Deus interrogou Adão e Eva no tocante ao seu pecado, em vez de eles admitirem as suas culpas, ou a sua culpa, eles tentaram passar adiante a responsabilidade. Adão respondeu, não, Senhor, eu não tenho culpa, não. A mulher que você me deu por esposo, a mulher que você me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não bota a culpa em mim, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não me desse essa mulher, eu não tinha caído. Então a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Veja bem, olha a quebra de relacionamento, ele e ela. E agora, olha a discussão.
Eva, você é que é culpada, você que é culpada. Não, não, não. Deus que é culpado porque me deu você. E olha bem, olha que coisa. A mulher que você me deu. Essas palavras implicaram em que Eva e Deus eram responsáveis pelo pecado. Mostrando claramente que o relacionamento que até ali foi harmonioso, foi feliz, foi impactante, era alegre. O relacionamento de Adão com Eva, de Eva com Adão, o relacionamento desse casal com Deus, com a divindade, com os anjos, agora rompeu-se. Portanto, o pecado rompe relacionamentos. E como rompe, não é? Sabemos muito bem disso. Isso afeta a humanidade todos os momentos. Deus era o responsável estava dizendo Adão. E ainda tem muitas pessoas que continuam dizendo que Deus é responsável pelo surgimento do pecado. Como Adão tentou ou jogou a culpa em Deus. A Eva que você me deu é que é culpada. Então você também é culpado, porque você me deu ela. Se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha caído nessa. Eva, por seu turno, disse, não, Senhor, eu não tenho culpa nenhuma, não. Calma aí. Pensa bem. Foi a serpente que o Senhor criou. Foi aquela miserável daquela serpente. Foi ela que me enganou. Foi ela a responsável. Aquela cobra bonita, aquela serpente bonita. Ela estava lá na árvore, lá, ó. Estava falando, aquela danada daquela serpente estava falando. Ela falou bonita, Senhor. E ela disse, olha aqui, ó, pode comer. Eu imagino que ela estava comendo, né? A serpente, eu imagino que ela estava comendo, eu estou comendo aqui. É imaginação minha, tá? A Bíblia não diz isso. Sabe, meus queridos, as horrendas consequências que sobrevieram aos nossos primeiros pais revelam a gravidade da sua transgressão. Deus amaldiçoou aquele médium Satanás. Amaldiçoou a serpente. Condenou aquela serpente a rastejar sobre a terra. A rastejar perpetuamente sobre a terra. A mulher, ele disse, olha, eu vou multiplicar sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores, você vai dar à luz a filhos. O seu desejo vai ser para o teu marido, e ele vai ser o governante de você, ele vai te governar. E pelo fato de haver escutado a voz da sua mulher, em vez de ouvir a voz de Deus, em desatenção à voz de Deus, Adão também teve de ouvir as maldições a que a terra estaria sujeita por causa dele. Seus labores, as suas ansiedades seriam aumentadas. Ele não tinha, ele tinha labores, mas não ansiedade. Adão não era preguiçoso, Eva não. Eles tinham labores lá no jardim do Éden. Isto seria aumentado e também a fadiga ia atingir ele. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A terra vai produzir também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão até que tornes a terra, porque desta foi tomada. E porque tu és pó, ao pó tornará. Portanto, Deus estava reafirmando ali a imutabilidade da sua lei e o fato de que qualquer transgressão da mesma conduzirá certamente à morte. Porque Deus disse já, era uma lei, se comer, morrerá. A lei de Deus é imutável. Adão e Eva morreriam, porque tu és pó e ao pó tornará. Ele executou o seu veredito quando expulsou Adão e Eva do jardim, daquele lar edênico. Quando ele expulsa Adão e Eva, ali começa a morte. Ou melhor, antes, né? Quando eles pecaram, começou a morte. Quando a Eva tomou o fruto e comeu, ali começa a morte. E depois a maldição sobre Eva, sobre a terra,
a morte. E depois a expulsão deles do jardim, a morte continua. A decadência é morte. E assim eles foram expulsos. A comunicação direta que eles tinham com Deus foi interrompida. Foram expulsos e colocados querubins para que eles não retornassem ao jardim e tomassem novamente ou comessem da árvore da vida. E Adão e Eva tornou-se sujeito à morte. Adão viveu, se eu não me engano, 930 anos e morreu. Infelizmente, a consequência do pecado. E nós herdamos de Adão e Eva a natureza do pecado. Herdamos dele a morte. Mas podemos herdar do segundo Adão a vida eterna. Podemos herdar do segundo Adão a vida eterna. Temos a oportunidade. Podemos não viver uma vida de pecado, ou mesmo que pecarmos, sabermos que temos um substituto, alguém que limpa, que lava, que nos purifica. Meus queridos, Adão e Eva pecaram, mas não pode estar perdido a situação por causa do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, mas o segundo Adão veio em justiça e em verdade, para nos dar o exemplo de que é possível vencer o pecado e um dia nunca mais termos a morte, nunca mais morrermos, nunca mais vivermos o sofrimento, nunca mais vivermos a tragédia da contenda, de culpar um no outro. Deus nos traz essa esperança. Que possamos viver a esperança de um Deus salvador. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque nos dá esperança mesmo em meio ao pecado. Sim, o pecado é uma tragédia que assola a humanidade. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para nos resgatar dessa tragédia. Não precisamos de viver essa tragédia. Queremos viver confiante no Senhor. Dá-nos força para nunca desconfiarmos da Tua palavra, para nunca crermos no inimigo que continua tentando a vida de Teus filhos. Possamos estar confiantes no Senhor, seguro em Tuas mãos, termos a certeza de que o Senhor vai nos dar vitória. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Somos pequeninos e falhos, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nos ama. Abençoe nossos ouvintes. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, desejo a você um final de semana abençoado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.